Torcida pernambucana, amigos do Nordeste, um forte abraço. Fui testemunha nos últimos anos da bela administração do advogado, amigo, grande torcedor do Clube Náutico Capibaribe, Alexandre Asfora. Alexandre deu uma guinada espetacular quando esteve à frente do Clube Alemão do Recife, um dos mais tradicionais clubes da nossa cidade e, por que não dizer, da nossa região. O Clube Alemão, que era um clube pouco falado, um clube pouco comentado na cidade, apenas para quem convivesse de alguma maneira com o clube alemão, saberia da grande guinada que foi dada positivamente na estrutura, na administração desse clube. Fui eleitor no clube alemão, claro, nas eleições do Tribunal Regional Eleitoral, nas eleições gerais do Tribunal Superior Eleitoral, desde a minha primeira eleição. O clube alemão tinha um domingo nas eleições sem o devido lazer do seu associado, sem o devido cuidado para que o cidadão acostumado a ir ao clube no domingo eleitoral ele não podia estar presente, o clube estava fechado. Com a sua habilidade política, com a sua interferência e com a sua maneira de lidar, devolveu nos domingos eleitorais o Clube Alemão do Recife ao seu sócio. Aquele cidadão, aquele casal que gosta de curtir o clube aos domingos, que é muitas vezes o seu único passeio, o seu único momento de lazer, que a cada 2 anos perdia até por 2 oportunidades, a depender do pleito eleitoral, se teríamos ou não o segundo turno. E olha que eu sou eleitor já desde os anos 90. Então, realmente, o associado do clube alemão tinha o seu lazer atrapalhado. Eu sei que a eleição é importante, eu sei que é muito bom votar no dia da chamada festa da democracia, mas o Alexandre Asfora, repito, dentro da sua habilidade, dentro da sua tranquilidade, conseguiu transferir para um colégio da rede particular bem próximo ao clube alemão. Então também não atrapalhou a vida de quem mora ali por perto para votar e curtir o seu domingo normalmente. Então eu sou testemunha da evolução tecnológica do clube alemão. Fizemos um trabalho junto com a Rádio Clube de Pernambuco e o Clube Alemão, e diga-se de passagem, sem nenhum ônus ao Clube Alemão, durante a Copa do Mundo do Catar em 2022, quando uma arena foi montada e foi digna de elogio pelos associados do clube. Estivemos lá fazendo a cobertura para a Rádio Clube de Pernambuco, nos Jogos do Brasil naquela Copa, que infelizmente só foram 5, mas já estávamos agendados para as 7 transmissões, porque todos acreditavam que o Brasil poderia chegar mais longe naquela Copa do Mundo, e fui testemunha da repercussão positiva dentro do clube. Encontrei Alexandre Asfora em algumas partidas do Clube Náutico Capibaribe, o seu clube do coração, no Estádio dos Aflitos, quando ia para as coberturas, também pela Rádio Clube de Pernambuco, e víamos a animação. Vamos repetir o projeto, André. O associado gostou bastante, não só comigo, mas com os companheiros que nos deram a honra de estar juntos nessa cobertura e nesse momento inédito, tanto do Rádio Esportivo de Pernambuco, quando você não tinha os direitos de transmissão para a transmissão convencional de uma Copa do Mundo, e querendo ou não, inovamos junto ao Clube Alemão em uma participação, em uma cobertura de Copa do Mundo, fazendo com que o sócio do Clube Alemão também participasse, também fizesse o seu comentário
comentário, desse a sua expectativa, a criança, o adolescente, o jovem e o associado mais experiente, acostumado com os grandes momentos do nosso futebol. Ultimamente, nessa temporada de 2025, foi a única vez que foi exigida no futebol a tal da identificação facial. Já estava sendo exigido lá atrás em outros estados. Em Pernambuco, os clubes demoraram a implantar, não é? Os clubes tiveram que fazer na marra, infelizmente, depois daqueles incidentes onde vimos em Esporte Santa Cruz cenas lamentáveis na capital pernambucana, e aí depois daquele jogo em fevereiro foi obrigado o time de futebol, mais especificamente o trio de ferro da capital, a colocar a tal da identificação facial. O Clube Alemão já tinha isso antes da Copa de 22. Você chegava lá, o seu nome estava numa relação, claro, como convidado e passava exatamente com a identificação facial. Então a tecnologia chegou ao clube alemão graças ao trabalho de Alexandre Asfora, que não fez nada sozinho, fez com o brio da sua diretoria também, é claro, mas ele à frente do barco, ele à frente de toda a missão. Então, aqui, meus amigos e amigas, o meu abraço a esse competente dirigente, a esse apaixonado pelo clube alemão do Recife, que voltou às rodas de debate da cidade, que voltou a ter uma valorização fantástica de praticamente 100%. Eu não sou muito bom de matemática, não. A minha área é de humanas, não sou da área de exatas, mas me parece realmente que a valorização do título de sócios passou dos 100% no Clube Alemão do Recife, coisa que até pouco tempo, coisa que antes da administração do Alexandre Asfora, você não tinha essa valorização. Não é fácil, não é mole para ninguém. Depois de uma pandemia, você também conseguir soerguer o clube, manter o clube dentro do que precisa ser mantido, um restaurante espetacular, com ofertas fantásticas para os seus sócios e para os seus convidados, que era o meu caso. Quando não estive lá para a cobertura dos Jogos da Seleção Brasileira, no nosso projeto da Arena do Clube Alemão, na Copa do Mundo de 2022, estive lá por algumas vezes com muito orgulho como convidado e realmente sentia a alegria no rosto do associado em estar valendo a pena estar em dia, em ter a certeza que é positivo ser sócio do Clube Alemão e estar tendo a possibilidade de estar dentro do clube e estar sendo bem tratado, respeitado e a sua família feliz. Ao cabo e ao fim, meus amigos e amigas, é tudo que a gente quer. É que estejamos felizes, mas em primeiro ponto, em primeira monta, a nossa família. Então, o meu abraço ao Alexandre Asfora e fazendo este comentário aqui, meus amigos e minhas amigas, para estabelecer a justiça, porque a ingratidão é um dos maiores pecados da humanidade. Corra léguas de um pecador ingrato, corra léguas de alguém que levanta algum ponto equivocado sobre um ser humano, sobretudo um companheiro. Então, o meu abraço forte ao Alexandre Asfora, alvirrubro de quatro costados, claro, também a Crônica Esportiva Pernambucana, para exemplo, como aconteceu com o Santa Cruz, torcendo para que o Náutico saia da Série C e venha novamente para a segunda divisão do futebol brasileiro. Uma terça-feira de seleção brasileira, o jogo mais cedo, jogo a partir das 20 horas e 30 minutos, em Elalto, a 4.150 metros de altitude, o que verdadeiramente não é fácil você disputar uma partida numa altitude dessa, será a maior da história da seleção brasileira, são 550 metros a mais
do que a altitude da cidade de La Paz, que fica a 3.600 metros, e aí o técnico Ancelotti poderá até fazer 8 modificações na seleção brasileira, porque também, além da altitude, de toda a dificuldade que o estádio municipal de El Alto vai trazer indiscutivelmente para a seleção canarinha, a gente sabe que o técnico Ancelotti também já está no período de observação, também já está no período de preparação, visando a Copa do Mundo. A seleção já enfrentou o Chile no Maracanã, venceu muito bem pelo placar de 3-0, com muita tranquilidade, sem sufoco, sem aperto, e o torcedor feliz. Assim será na partida de logo mais, fechando as eliminatórias da Copa do Mundo e na preparação contra os asiáticos, contra os coreanos e contra os japoneses na data FIFA de outubro. Certamente em novembro, mais um asiático e uma seleção africana. Lembrar que o Marrocos já está classificado para a Copa e foi uma grande surpresa no Mundial do Catar, e por que não, pode ser novamente um adversário do Brasil em mais um amistoso, já que nesse início de ciclo enfrentamos os marroquinos e perdemos, né, pela primeira vez para uma seleção marroquina em um amistoso, perdemos para Camarões na Copa do Mundo, na última partida da fase de grupos, então é também preciso ficar de olho novamente, respeitar e olhar o futebol africano, e aí a partir do próximo ano, a partir de março, que é a data FIFA primeira do ano, também observar adversários europeus, encarar o adversário de maior nível técnico e que tem atrapalhado o caminho da seleção brasileira desde a Copa da Alemanha de 2006.